Depois da gente refletir sobre liderança e cultura, tá? Chegou o momento de olhar para o outro pilar essencial das empresas, a gestão e o planejamento. Vamos falar sobre um tema que impacta diretamente no negócio de vocês. Agora vamos dar as boas-vindas, tá, ao Sodemir. Ele é nosso diretor contábil. Ele é profissional com mais de 30 anos de atuação, formado pela UTFPR, mestre em ciências contábeis pela FURB. Ele construiu uma carreira sólida marcada pela experiência, ética e olhar estratégico sobre o cenário tributário brasileiro. Ele se destaca pela capacidade de enxergar além dos números, identificando oportunidades fiscais e gerenciais, que geram impacto direto na tomada da decisão das empresas. Hoje, ele traz um tema que está movimentando o país e eu tenho certeza aqui que todos vocês concordam com ele, que é a reforma tributária, que é a mudança que vai revolucionar o sistema tributário brasileiro. Então, com vocês, Sodemir Carli. Bom dia, senhoras e senhores. Depois de uma palestra maravilhosa da minha amiga Neila, minha colega de trabalho, nós vamos falar de um assunto que ele não é chato, mas é essencial para a empresa. Está tendo uma mudança aí muito revolucionária no nosso cenário brasileiro. O nosso sistema tributário nacional está mudando. Já teve algumas mudanças nesse mês passado. Mudança com DIFAL, que andou diminuindo, eliminando. Algumas mudanças a nível de nota fiscal, de estrutura. E nós teremos várias mudanças. E o início da conversa é agora. E vocês vão perceber essa mudança total lá em 2033. O que essa mudança traz para nós? Muita mudança de cultura, que a Neiva falou agora há pouco. Nós teremos aí um conjunto de mudanças que vai simplificar a cobrança de impostos no Brasil. Então, o nosso sistema é árduo, é imenso. Vocês percebem que existem inúmeros impostos, inúmeros órgãos reguladores, inúmeros órgãos que controlam e cobram. E o nosso maior sócio, vocês sabem disso, o nosso maior sócio, o governo federal, estadual, municipal, ele quer a parte dele. Então, o teu lucro, aquilo que você sua para fazer, para ter, às vezes não tem, ele quer a parte dele antes mesmo de você aproveitar. Então, o que acontece? Por que está tendo essa reforma? O sistema está pensando em fazer algo mais justo e eficiente. Quando fala assim em algo justo, não estamos falando se ele está tendo o retorno necessário, justo ou não. Estamos falando a nível de Brasil, porque nós temos uma legislação estadual, uma federal e uma municipal. Se pegarmos todos os estados, existe um manual que rege regras diferentes de semestre. Tudo isso vai cair por terra, tá? Então, reduzindo a cumulatividade. O que é essa cumulatividade? Aquilo que você compra, que até então quem está no lucro presumido, por exemplo, aquilo que você compra, você ignora e começa a pagar a partir daquilo que tu vende. Então, a partir desse momento, dessa mudança, o que está acontecendo? Nós não teremos mais lucro presumido aplicado a produtos e serviços. Só teremos o Simples Nacional, que vocês muitos conhecem, e teremos também o lucro real. Lucro real assusta, porque exige muito conhecimento, muita informação, muita tecnologia e muito profissional contábil por trás para dar o suporte para a gestão. Então, essa cumulatividade vai eliminar. Qual que é o impacto real dessa reforma tributária? O nosso sistema tributário nacional é dividido em 4 partes. Tá? Tributo sobre a renda, imposto de renda, contribuição social e imposto de renda à pessoa física. Isso não terá mudança agora. Tributo sobre os salários, que é o INSS. Tributo sobre o patrimônio, que é lá o IPTU, ITCMD, ITBI, PVA, que também não terá mudança agora. E tributo sobre o consumo. Então, todos os produtos que vocês estão acostumados a ouvir falar em IPI, PIS/COFINS, ICMS e o ISS, esses produtos, esses impostos, eles serão eliminados. Tá? Serão transformados somente em 2. O que seria esse 2? Esses produtos e serviços serão unificados a nível do Brasil.
Não teremos mais legislação específica, cada município a sua perante o ISS, cada estado perante o seu em relação ao ICMS, e a lei federal do PIS/COFINS, tá? E também do IPI. Então, essa mudança, que hoje o nosso sistema ele é complexo, terá uma simplificação enorme. O que seria essa simplificação? Eu, como profissional contábil, terei uma facilidade muito grande na hora de apurar os impostos. Mas vocês, empresários, terão uma dificuldade muito grande na hora da transformação. O que é essa transformação? Começa agora em 2026, 2027 e até 2032. Até chegarmos em 2033, se estivermos vivos até lá, com relação a nível de empresa, tá? Se nós sobrevivermos a isso, aí nós teremos uma grande mudança a nível nacional que vai eliminar muitos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Concorrência desleal, sonegação e assim por diante. Então, todos esses impostos serão unificados. Será criado um IVA dual, tá? Que seria o IBS e o CBS. Quem já viajou para fora do país, Estados Unidos ou até alguns países da Europa, sabe que lá você vai comprar um determinado produto, é $10, tu vai pagar no caixa, às vezes é $11. É o $10 do empresário e o 11 do governo. Vai acontecer exatamente conosco a mesma coisa. Então, também, para funcionar, o sistema está criando o sistema do split payment. O que seria esse sistema? No ato do pagamento, ou seja, em cartão ou PIX, o sistema tributário e o sistema bancário já farão a separação da parte do governo. Então, vai ficar muito legal isso, né? Muito legal. Você vende algo por 100, vai receber esse 100 à vista, e hoje você paga o governo daqui 30 dias, 40 dias, 50 dias. Mas no governo que é a parte dele de imediato. Então, eu vou explicar com detalhes logo, na sequência, como funcionará isso aí. E também o governo pensou, já que eu preciso conquistar o povo, eu preciso falar em nível de justiça, eu vou criar um cashback para baixa renda. Então, a pessoa que é baixa renda, que produz, que trabalha na informalidade, terá uma forma de compensação. E também terá isenções em áreas essenciais, que é a questão de saúde, a questão do agro, e algumas áreas terão redução de impostos. O que será essa justiça que eles falam? A distribuição do imposto será pelo consumo e não mais pela produção. Imaginem o Paraná, é um estado altamente produtivo, mas não é tão populoso como outros estados. Então, essa equação será feita a partir de agora, com essa mudança. Tá? O que seria essa equação? Vamos medir a distribuição dos impostos aonde é feita a venda final, não mais onde é feita a produção. Então, toda aquela mudança radical, tudo aquilo que a gente tinha até agora, até esse momento, vai acontecer com essa mudança. Ok, o teu estado produz muito? Ok, mas o teu estado consome o quanto você produz? Não aquilo, mas em valor? Não, então você vai receber menos o retorno de impostos. Basicamente isso. Só que também há uma previsão de subsídio inicial. O que seria esse subsídio? Existe um estudo que alguns estados vão perder muito com isso. Então, existe um fundo criado que vai fazer uma distribuição desse fundo a esses estados para compensar esse momento de transição. Mas não é para sempre, é um momento de transição. Então, já foi pensado nisso. Ok, o estado do Paraná, existe um estudo que não vai perder com isso. Não vai haver perdas. Mas alguns estados terão muitas perdas. E também já há essa previsão do fundo para reparar essas perdas, por um tempo determinado. Como que vai funcionar essas mudanças de impostos? Basicamente é isso aqui. O IPI, ele tem uma exceção. Qual que é a exceção? O IPI não será eliminado, ele será reduzido a zero, suspenso por tempo indeterminado. Tá? O que não vai suspender o IPI? Se você tem uma empresa que tu produz algo que também é produzido na Zona Franca de Manaus, então vai haver IPI. Tá? Eles precisam manter os benefícios para aquela região. A nível federal, o que nós temos? Temos o PIS e a COFINS,
que vence lá todo dia 25, né? Então, nesse PIS e COFINS vai virar o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Estadual, temos o ICMS e o municipal, o ISS. Esses dois impostos vão ser transformados em impostos sobre bens e serviços. Esses dois impostos, o CBS e o IBS, nós teremos um IVA dual. O que seria esse IVA dual? No final, quando você tiver feito essa transição, você vai entender que a tua empresa está no IVA dual, por exemplo, de 28%. Então, hoje, quando você vai formar um preço de venda, quando você vai formar um custo de produtivo, quando você vai montar uma planilha de metas, tudo que você, um orçamento anual, tudo que você pensa, ó, e os meus impostos, hoje você tem lá, eu tenho que pensar no imposto federal, no imposto estadual e no municipal. A partir desse momento, dessa transição, você tem que pensar só no teu IVA dual. Se o meu IVA dual é 28%, tudo aquilo que eu compro é 28%, tudo aquilo que eu vendo é 28%. Simples assim, tá? E existem umas mudanças muito radicais na questão da compra. Hoje, quem é lucro real aproveita crédito, quem é lucro presumido não aproveita crédito de algumas coisas, quem é do setor da indústria, alguns itens de consumo não aproveita crédito, tudo isso acaba. Vai ser feito o quê? Comprou, tem direito. Vendeu, paga. Aquele advogado que você tem na empresa, o contador, ou até mesmo aquele chapa que descarrega o teu produto, todos esses, se te fornecerem nota fiscal, você terá direito à recuperação desse imposto. Então, vai ser diretamente nessa forma. Como será essa transição, pessoal? 2026 será um período de teste. Então, nas notas fiscais da empresa de vocês, já está valendo agora, já na estrutura, 2 campos novos, que é o IBS e o CBS. Esse percentual que está acontecendo lá, que já está aparecendo, é um período teste para o sistema se adaptar. Então, 2026 será um período teste. 2027, tá? Já entra em vigor o imposto seletivo. Então, em 2027 não haverá mais PIS e COFINS. Vai totalmente extinto, tá? 2029 vai começar o período de transição. O ICMS e o ISS, eles serão cobrados na proporção 9:10, tá? Você vai fazer a apuração e vai recolher só 90%. E parte desse imposto já começa a nascer o CBS e ISS, tá? CBS e 29, 30, 31, 32, essa proporção vai diminuindo. Lá em 32, a proporção será 6:10. E lá em 33, no ano 1º de janeiro de 33, não haverá mais ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. Totalmente o sistema já estará no novo sistema. Como que a contabilidade vai acontecer, vai ter que agir nesse momento? Nesse período de transição, nós teremos 2 contabilidades. Apurações distintas, teremos mais impostos, mais em número e não em valor. A gente não sabe exatamente o valor, porque ainda tem regras a definir. Teremos mudanças de declarações, mudanças de formas de informar o governo e assim por diante. Mas lá em 33, começa a parte fácil. O lado contábil entra numa facilidade e o empresarial também. Mas esse período de transição será tenebroso para muitos, principalmente para a gestão e para a gestão contábil. Qual que é o impacto disso? Tá? Pessoas físicas terão um cashback para baixar a renda, e haverá isenção na cesta básica e redução de custos na saúde e educação. São os setores que, imagine que o CBS seja 28%, mas haverá uma redução lá em 60% a previsão. Então, por quê? Porque o setor de saúde e educação é essencial, tá? Só que nós, consumidores, teremos uma sensação ou até uma realidade que teremos um custo maior no supermercado. Por quê? Porque esse período de adaptação, a previsão é que aumente o percentual de alguns itens. Então, quem estiver fazendo a gestão do número, a gestão do preço de venda, e até então as empresas que não recolhem os impostos, tá? E passarão a ser obrigadas a recolherem para se manter no mercado, terão que refazer todos os seus preços. E, obviamente, que isso vai sobrar para o consumidor final nosso, tá? Então, isso será um grande impacto.
E para as empresas, o que está acontecendo? Lá na Mosselin já está acontecendo há algum tempo, agora começou a se intensificar, que é reestruturar sistemas. Vocês precisam começar a olhar os sistemas de vocês. Precisam revisar preços, tá? Recalcular margens e adaptar as obrigações fiscais. Tudo isso por quê? É como se fosse 5 anos atrás. Eu quero ir para o lucro real. Eu nunca me esqueço, em 2018, quando o Marcos e o Marcelo me chamaram para trabalhar com eles, falaram assim, nós queremos ir para o lucro real. Aí houve uma mudança de mentalidade enorme. Mas creiam, essa mudança demorou aí 2, 3 ou 4 anos para acontecer. Por quê? Porque não é uma simples mudança tributária, é uma mudança de mentalidade, de formação de valores, internamente muda toda a equipe, muda a forma de trabalhar e muda a forma de cálculo. E principalmente precisa de pessoas capacitadas e sistemas. Então vocês vão ter que reestruturar sistemas e revisar muito disso aí, principalmente as pessoas que vocês têm, que vos auxiliam nessa parte. E qual que é o impacto no fluxo de caixa? Que é o impacto imediato. O que é o fluxo de caixa? Eu compro, eu vendo, eu recebo, eu tenho que pagar a conta. E se eu não pagar a conta, eu tenho que buscar dinheiro do banco. Se eu buscar dinheiro no banco, custa. E esse custo tira do meu lucro, que às vezes eu até nem tenho. Imagine que hoje vocês vendem à vista aí R$100, 100 mil reais. Hoje, 17 de outubro. Esse dinheiro já entra no caixa porque é à vista. Mas eu vou pagar meus impostos só lá em novembro, dia 25. Novembro 25, dia 12, dia 25 e assim por diante. Ok? Meu fluxo tem uma leve folga até lá. Com esse novo sistema do split payment, com essa reforma tributária, o que vai acontecer? Eu vendo à vista hoje, imagine que seja o meu IVA seja 28%, no meu caixa vai entrar 72%, tá? Aqueles 28 mil que eu pagaria para o governo já estará pago ao governo. Mas os impostos que eu tenho na minha compra, ok? Esses impostos eu tenho que buscar lá com o governo, com as minhas vendas a prazo, fazer minhas compensações e pagar a diferença, se eu terei ela, ok? O que isso impacta também? Todos os bancos, instituições financeiras e fintechs, elas terão que fazer esse sistema de retenção automática de impostos. Então, a estrutura deles vai mudar. Os investidores, quem for investidor, vai ter o impacto do retorno. Pequenos negócios e nanoempreendedores. Como vocês, empresários, eu dei o exemplo agora há pouco do aquele cara que descarrega o caminhão de vocês. Esse cara, se vocês pagarem lá R$500 para descarregar um caminhão, esse R$500, hoje, no sistema atual, não te dá nenhum tipo de retorno de imposto. Como vocês vão pagar um IVA de 28%, que é a previsão, o governo incentiva aquele descarregador de caminhão a criar uma MEI ou criar um nanoempreendedor. Que o nanoempreendedor nada mais é que uma micro-MEI. Por quê? Com isso ele vai poder emitir nota e você vai poder utilizar teu crédito. O descarregador ele fala, não quero criar nanoempreendedor, não quero acontecer nada disso. Ok, tu como empresário não vai mais contratar ele porque ele vai contratar alguém que te dê a nota fiscal. Porque toda nota fiscal vai gerar crédito para vocês. Essa é a diferença. Então essa reforma vai ter um impacto de uma forma diferente para muitos setores, tá? Então, benefícios anteriores, carga tributária atual, participações em regimes especiais, existe uma simplificação de todo esse sistema. O que é essa simplificação? Setor de serviços, previsão do impacto negativo é aumento da carga para 27,5 a 28, e o lado positivo é a possibilidade de crédito ao longo da cadeia. Aquele descarregador do caminhão, vocês terão essa possibilidade do crédito, que hoje vocês não têm. O agronegócio vai ter uma perda de benefício de ICMS, que é uma coisa regional, e vai ter uma possibilidade de maior crédito acumulado e maior previsibilidade tributária para exportações. Então, o impacto é grande. A saúde, eles pensam no impacto positivo de redução de 60% na alíquota efetivo, na educação também 60%, na indústria, que é o nosso caso principal, custos de transição, terá um custo contábil, de sistema, de investimento, de estudo, de análise, tá?
mas eles divulgam que vai haver um ganho positivo de até 10 pontos percentuais no teu lucro ao final de toda a cadeia. O varejo é a mesma coisa, só que eles estimulam, ensinam e divulgam que terá um ganho estimado de até 5 pontos percentuais. Se é verdade isso ou não, o tempo que vai dizer. Mas a grande realidade é que nós precisamos começar agora essa organização. Essa organização que vai trazer um impacto do 10 pontos percentuais que eles falam tanto. Bares e hotéis, eles querem também uma redução de 40%. Imóveis, existe uma regra do imóvel aí que quem fatura até acima de 240 mil por ano não é mais como pessoa física, será considerado... não é mais como pessoa física, e sim será considerado como pessoa jurídica. Ah, mas os meus imóveis é tudo pessoa física. Faturou acima de 240 mil, vai pagar impostos como pessoa jurídica, e assim por diante. Então, se tu vive do imóvel, também tem que estudar esse setor. Energia e saneamento, então vai existir um monte de encerramento de regime especial, e também a possibilidade de positivo, impacto positivo, é a possibilidade de ajustes regulatórios futuros para reequilibrar custos. Finanças e os bancos, então, o principal impacto é a reestruturação do sistema bancário nacional. O que isso traz de impacto imediato para mim, para a minha equipe contábil e para vocês como empresários? A DIRB é uma declaração hoje que a contabilidade faz. Todo regime que eu tenho direito, que eu tenho um crédito, eu que uso um benefício, eu tenho que fazer esse documento chamado DIRB. Só que a DIRB passa a ser obrigatória. Como você tem um regime especial, você é do agro ou algo parecido, você tem que fazer a DIRB. Só que agora o impacto é o seguinte, vai ter uma penalidade. Se eu faturo 1 milhão por ano e eu não entrego a DIRB, se eu faturo 100 mil no mês e não entrego a DIRB terá uma multa aplicada de 1,5% diretamente. Não entreguei no prazo, pagarei. Aí, quem que paga isso? O contador ou a empresa? A dívida da empresa. Aí vai do contrato que vocês têm com a contabilidade. O que é essa não cumulatividade? Eu mencionei que vai acabar com o lucro presumido. A não cumulatividade, pessoal, é o sistema do lucro real, tá? O que terá impacto muito grande nisso? Que aí entra, vou dar um exemplo aqui da Mocelin. O contribuinte sujeito ao regime regular do IBS-CBS vai aproveitar todos os créditos das compras. Porém, está bem claro lá na lei, quando ocorrer o pagamento. O que isso quer dizer? Se vocês hoje compram da Mocelin, vou dar um exemplo prático, e tem a concorrência, e vocês optam por comprar da concorrência por questões de logística, por exemplo. A concorrência está aqui do lado, eu vou comprar porque chega em 2 dias. A Mocelin está lá no Paraná, eu vou comprar que chega daqui 5 dias. Então, eu vou comprar do concorrente porque estou mais próximo. Vou dar esse exemplo. Só que, passado o tempo, a tua concorrência não é bem estruturada, vou dar esse exemplo, e ela não recolhe imposto. Quando você for pegar essa nota fiscal de compra, fazer a tua apuração, existe um sistema que vai dizer o seguinte, ok, o teu fornecedor X não recolheu os impostos, tu não vai poder aproveitar esse crédito enquanto ele não recolher os impostos. Simples assim. A Mocelin, como é uma empresa muito organizada nesse sentido, e eu estou lá há 7 anos, indo para 8 anos, nunca atrasou um imposto, não gosta, essa é a cultura da empresa, pagar os impostos em dia. Quando vocês fizerem uma aquisição, a garantia é que esse crédito terá aproveitamento imediato. Então, o que muda nas empresas? Além de você comprar das empresas por preço, logística, qualidade e N fatores, vocês vão ter que começar a observar se a empresa paga os impostos em dia. Porque se ela não paga impostos em dia e o teu IVA dual é 28%, você está jogando 28% fora. Imagine, passado 1 ano, essa empresa pegou todos os impostos, foi lá na Receita e fez um parcelamento em 60 meses. Ok, aquela nota fiscal tua, você vai recuperar os impostos em 60 vezes. Esse é o novo sistema, ok? É de assustar, mas é a realidade. Aí, no caso de operações sujeitas a alíquota zero,
Vou dar um exemplo. A indústria compra combustível porque usa na produção. O combustível é alíquota zero para venda ao consumidor final, mas tu, como indústria, você teria direito a alguns créditos mesmo a empresa, ou posto de combustível, o distribuidor te vendeu, não ter pago, já ter pago em cadeia anterior. Então, isso, tá? Se veio a zero, continua entrando a zero. Atualmente, você teria direito a crédito. Na próxima mudança, não mais. Então, a não cumulatividade, essa exceção à regra, então, vocês terão direito a esse crédito se o teu fornecedor fez o recolhimento do imposto. O que acontece? Qual que é o grande impacto disso? Qual que é a grande jogada? Eu falando com o Marcos há poucos dias, eu falei, veja pelo lado comercial, pode assustar, mas, por outro lado, o mercado vai ficar só os bons. O mercado vai segurar simplesmente quem é correto, quem é organizado. Se vocês querem continuar no mercado vendendo, tem que se organizar. Vão ter que pagar os impostos em dia. Porque, senão, a concorrência vai e o teu cliente vai começar a observar isso. E não é aquele 1% do orçamento que vai fazer diferença. Os impostos do concorrente estão em dia? Estão. Então, ele vai levar uma vantagem de 28% sobre vocês. Então, é o que eu já falei, essa espécie de diferimento e substituição tributária, quem vendeu vai pagar, tá? Você só tem direito se o teu fornecedor fez o pagamento. Como que vai acontecer? Você fez o evento, fez a venda, fez o evento contábil, fez a negociação, então, fez isso, passou o cartão, veio o Pix, o governo já vai retirar o dinheiro, tá? Eu vendi a prazo em várias parcelas. Eu vou fazer a apuração dos impostos normais, vou entregar para o governo federal as declarações, ele vai observar, ele vai olhar quem dos meus fornecedores pagou aquelas notas fiscais que eu estou declarando na contabilidade e vai dizer, ok, você me deve tanto. O fornecedor não pagou, eu não posso usar como crédito. Então, basicamente, comecem a olhar a seguinte estrutura. Se eu vender 100 mil, eu tenho que pagar 28 para o governo de imediato ou no mês seguinte. Eu tenho 20, se eu desses 100 mil eu comprei 50 mil, eu tenho direito a crédito? Tenho. Se o meu fornecedor pagou os impostos em dia, se eu comprei à vista, se eu comprei no cartão, tá? Eu tenho um imposto garantido. Se eu comprei a prazo, eu dependo do pagamento do meu fornecedor. Então, essa é a grande mudança, fluxo de caixa. Estamos preparados para isso? Nosso fluxo está em dia. Então, a tendência é aumentar a oferta da venda à vista, tá? Porque se você vai fazer uma compra da Mocelin, a previsão é, ok, ou até da concorrência, ok, eu prefiro comprar à vista porque eu estou garantindo o meu 28%. Então, o Brasil, quando lá no início eu falei de um sistema mais justo, esse é o sistema justo que eles estão falando. Então, o que é esse split payment? Aquilo que eu comentei aqui. Literalmente, é um pagamento dividido. Você comprou, pagou, o governo vai ficar com a parte dele, tá? A tua parte vem e a parte do governo já fica retida. Se tiver diferentes destinatários, o sistema será possível. Imagine um marketplace. Você coloca lá no Mercado Livre e ele te cobra uma taxa de 10%. Vendeu R$100, o split payment já vai deixar separado os 10% do Mercado Livre, os 28% do governo federal, e já vai cair na tua conta o teu percentual. Então, esse fluxo de caixa de empresas é a grande jogada, tá? Vai aumentar a nossa carga? Talvez não. Talvez o 28% seja efetivamente o que a gente paga hoje. Mas o nosso fluxo de caixa, sim. Esse é a grande mudança. Então, basicamente é isso. Ó. O cliente realiza o pagamento, o sistema processa a transação e esses documentos, essa parte financeira, vai ser dividida em todo mundo. Cada um recebe a sua parcela imediatamente. Tá? Esse fluxo pode contemplar fornecedores, parceiros e assim por diante. Então, o sistema é muito eficaz. Se vocês veem aí nas redes sociais o pessoal falando, ó, o governo está criando um sistema que controla 150 vezes o que o Pix faz. É isso aí. Tá?
Terão impactos fiscal e contábil, financeiro, tecnologia, jurídico. Por que jurídico? Se vocês têm um contrato a longo prazo que determina custos, valores, vão rever esses contratos, porque em 2027 já terá o PIS/COFINS, e se o contrato entrar em 2027 com validade, já vocês vão ter um impacto financeiro aí. Vão ter que rever esses contratos antes de entrarem. E comercial, né? Qual a melhor forma de nos prepararmos? Investir em automação, não tem como mais ficar sem automação. Revisar sistemas, todos os nossos sistemas. Treinar times fiscais, contábeis e até comercial, o gestor, contabilidade, o contador, todo mundo tem que estar ligado nessa mudança. Essa mudança é radical, tá? Essa mudança vai exigir muito, mas essa mudança, comercialmente falando, eu vejo como um ponto positivo. No mercado, somente os bons vão prosperar. Por quê? Porque aquilo que você oferta, se você está em dia com os impostos, se você está totalmente fazendo aquilo, nota fiscal cheia, tudo aquilo que você tem a oferecer para o teu cliente, tá? O teu cliente vai criar uma parceria contigo porque ele terá uma garantia de retorno. Isso tudo tem um impacto no custo. Comprei bem, fiz a venda bem e o retorno vem. O nosso maior sócio, que é o governo, tá? O sistema tributário é o nosso maior sócio, ele está com sede. Ele nunca teve tanta sede como agora. Então, esse momento, tá? Esse momento é o momento de começarmos a melhorarmos o nosso sistema, tá? Melhorarmos. Não tem como ser diferente. Se nós não fizermos isso, 2033, nós não estaremos mais no mercado. Esta é a realidade. Obrigado, pessoal.
vou dar alguns segundinhos, enquanto isso,